Olá. Está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça regras que definem a convivência entre o poder público e as organizações não governamentais. É o marco regulatório das ONGs. Quem conversa conosco sobre o assunto é justamente o relator da matéria, o senador Rodrigo Hollenberg. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A gente já viu que essa relação entre o poder público e as organizações não governamentais sofreram várias distorções, canais para desvio de recursos públicos, levou até a presidenta Dilma, no início do mandato dela, a ter que fazer uma reforma administrativa em relação a isso. Esse marco regulatório saneia os riscos dessa convivência? Olha, primeiro é importante ressaltar o papel das organizações da sociedade civil, levando políticas públicas, levando o bem-estar para a população brasileira em vários lugares. Infelizmente, ao longo da história também, algumas organizações da sociedade civil se desviaram dessas finalidades e isso acabou fazendo com que o governo modificasse as regras de repasse para recursos para as organizações da sociedade civil. O que nós estamos fazendo é criando um marco regulatório claro, a partir de uma proposta originada de autoria do senador Aloysio Nunes Ferreira, que submetemos ao debate público com os órgãos de controle, com a sociedade civil, com entidades representativas das organizações da sociedade civil, e apresentamos um projeto, um substitutivo, que já foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, na Comissão de Assuntos Econômicos, e agora vamos apresentá-lo na Comissão de Constituição e Justiça. O que o senhor destaca como pontos principais desse marco regulatório? O que é que muda nessa relação a partir dessa lei? Eu gostaria de lembrar que, inclusive, essa lei também tem elementos de uma CPI que foi feita, uma investigação feita pelo Congresso para fazer um levantamento sobre essas relações, não é? Da CPI das ONGs, não é isso? O senador Aloysio Nunes Ferreira aproveitou todo o acúmulo dos debates realizados ao longo do período da realização da Comissão Parlamentar de Inquérito e, a partir de um relatório que não chegou a ser votado, mas ali tinham as principais conclusões, ele elaborou um projeto de lei. Nós submetemos ao debate público, haviam várias mudanças a serem feitas, aperfeiçoando esse projeto, que é uma iniciativa muito positiva do senador Aloysio Nunes. Tivemos a contribuição também de um grupo de trabalho formado pela presidenta da República, liderado pelo ministro Gilberto Carvalho, e apresentamos nosso substitutivo. Quais são as principais medidas? Primeiro, institui o chamamento público para a seleção de organizações da sociedade civil. Cria o termo de colaboração e o termo de fomento, ou seja, diferencia o instrumento de parceria do poder público com as organizações da sociedade civil do convênio, que continua sendo um instrumento para o governo federal conveniar com estados e municípios. No caso das organizações da sociedade civil, nós criamos o termo de colaboração e o termo de fomento. As organizações da sociedade civil, para participarem do processo, elas têm que ter pelo menos 3 anos de efetivo funcionamento. No seu estatuto tem que estar muito claro que ela desenvolve aquelas atividades de parceria, onde se propõe parceria com a administração pública. Nós ampliamos a transparência no sentido de obrigar que as organizações da sociedade civil disponibilizem em seus sítios na internet todos os contratos, todas as parcerias realizadas com o poder público. Ampliamos também os instrumentos de fiscalização, ao obrigar o poder público a fiscalizar in loco todas as parcerias realizadas de valor acima de R$100 mil. E definimos também alguns critérios de proibição de parceria no caso de dirigente da organização da sociedade civil já ter sido condenado, ter tido suas contas rejeitadas, ter sido declarado inadimplente. Uma ficha limpa para as relações
também do poder público com as organizações da sociedade civil. Então, nós agora vamos ter critérios específicos para a seleção, transparência da administração desses recursos por parte das ONGs, né? E uma fiscalização. O resultado dessa fiscalização também vai ficar acessível? Também vai estar nessa transparência? Também vai ficar acessível. A própria prestação de contas, nós também estamos dividindo em 2 fases para permitir um controle maior por parte da administração pública. E nós também estamos criando um mecanismo, por exemplo, deixando claro que até 15% dos recursos repassados, se previstos no plano de trabalho, poderão ser utilizados com despesas administrativas. Por exemplo, se há um consumo maior de luz ou de água em função do projeto, ou de internet, ou de telefone, e isso está previsto no plano de trabalho e vinculado ao plano de trabalho, até 15% isso será permitido. Ou seja, eu tenho convicção que esse projeto facilitará muito, dará tranquilidade e segurança jurídica na relação do poder público com as organizações da sociedade civil, que são sérias, que, diga-se de passagem, a maioria delas desenvolvem trabalhos importantes, são sérias, e, portanto, nós estamos reduzindo as possibilidades de desvio de recursos ou a possibilidade de má utilização do recurso público. Senador, e a tramitação? O senhor falou, já passou por 2 comissões temáticas no Senado, passa por mais uma temática, vai a plenário ou vai direto à Câmara? Olha, se for aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e não houver recurso para o plenário, como ela é terminativa na CCJ, ela vai direto para a Câmara dos Deputados. A nossa expectativa é que tenha uma aprovação rápida. Primeiro porque foi construída essa proposta num ambiente de muito diálogo. Nós ouvimos muito o governo a partir do grupo de trabalho, nós ouvimos muitas organizações da sociedade civil, fizemos audiência pública, fizemos seminários, nós ouvimos os órgãos de controle, como a AGU, como a CGU, como o TCU. Esse projeto foi aprovado por unanimidade na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle e na de Assuntos Econômicos, tendo o apoio do governo e do líder da oposição, que entendeu que as modificações que nós fizemos no projeto contribuíram para aperfeiçoar o projeto. Portanto, a nossa expectativa é que nesse mês de novembro a gente aprove definitivamente esse novo marco legal para a relação do Estado com as organizações da sociedade civil no âmbito do Senado Federal. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões ou críticas, ligue 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.